Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula a gente vai estudar o conceito de sobrescrita de métodos. Bom, imaginem, né, vamos lembrar daquele exemplo que a gente viu na aula passada, né, onde a gente viu lá o zoológico que a gente criou a classe animal, a gente criou as classes peixe e cobra que herdam de animal. E agora imagina que a gente precisa para todo animal calcular a quantidade da porção de alimentos que ele consome. Então todos os animais eles precisam ter isso aí, esse método que permite calcular essa quantidade de alimentos. E a regra de cálculo é a seguinte: a porção deve ser 1,5% do peso do animal. Então essa é a regra básica de cálculo da porção que cada animal vai consumir no nosso zoológico. Para cumprir, né, essa demanda, né, essa operação de cálculo, a gente vai definir um método lá na classe animal para cumprir a tarefa. Então, como é uma regra para todos os animais, o que a gente faz? É uma regra genérica. Então, a gente vai na classe genérica, na classe mãe. E aí, a partir do momento que a gente escrever esse método lá na classe mãe, todas as outras classes elas vão passar a ter, né, isso implementado. Então, vamos lá na classe animal e definir esse método lá. Bom, pessoal, estamos aqui na classe animal. Vamos então definir aí um método para calcular a porção alimentícia. Vamos criar um método aqui, public double, tá? É um double porque pode retornar em números reais para a gente. Calcular porção alimentícia. Beleza, a gente não precisa receber nada porque a gente só vai trabalhar com os atributos, tá? Se o percentual da porção não fosse fixo, aí a gente teria que receber um atributo, um parâmetro, mas não é o caso, tá? A regra é fixa, é 1,5% que a gente determinou. Então, qual a ideia? Returne o peso, this.peso, multiplicado por 1,5%. 1,5% é 0,015. Tá? Então, fazendo essa operação, nós estamos calculando aí quanto é 1,5% do peso. Tá? Porque a gente pode, para quem não se recorda, representar uma porcentagem com um número decimal. Né? A gente pegar, por exemplo, 1,5, divido isso aqui por 100. Tá? Por isso que é porcento. Então a vírgula corre, ela fica aqui na frente do 1, 0,1 por 10. E tem que correr duas vezes. Corri uma vez, agora a segunda vira um 0. Tá? Então estava aqui a vírgula, aqui, correu uma vez, correu a segunda, boto a vírgula, um 0 na frente, eu tenho aqui representado em um número real, tá? A minha percentagem. Então, aqui nesse método nós estamos calculando 1,5% do peso, tá? Que é a porção de alimento que a gente definiu aí por animal. Bom, pessoal, agora que a gente já definiu essa regra em animal bonitinho, vamos considerar aqui no caso especial dos peixes. Então, especificamente para os peixes, a porção ela já não vai ser de 1,5. No caso específico do peixe, a porção equivale a 1% do peso do peixe, diferente da regra geral, que é 1,5%. E aí, como que a gente faz essa alteração agora? E aí bate essa dúvida.
Uma opção é ir lá na classe peixe e criar um novo método, né? A gente pode calcular porção alimentícia para peixe. E aí tem essa regrinha nova lá que só retorna 1% do peso do peixe como porção de alimento, como quantidade de porção. Embora isso funcione, né, você pode ir lá e chamar esse método e vai funcionar, quem garante que o usuário da classe vai chamar essa função ao invés da função padrão, que é calcular a porção alimentícia? Quem garante que isso vai ser feito? O usuário pode muito bem ir lá, quero calcular a porção alimentícia, beleza, vai chamar. E lembre-se que peixe herdou essa função de animal. Então, no peixe também existe o método calcular a porção alimentícia com a regra de 1,5%. Então, aí a gente tem um problema de dualidade. A gente tem um método que calcula uma porção de 1,5% e a gente tem outro que calcula de 1%. Um é herdado da classe mãe e o outro é próprio do peixe. Tá? Isso não deveria existir, porque o peixe só deve ter porções de 1%. E aí a gente cai, né, nesse problema. Como que a gente resolve isso? E aí, quando nós temos um conceito, né, que a gente tem um comportamento geral, que é o que está lá na classe mãe, esse é o comportamento genérico para todos, é alterado, quando esse comportamento é alterado numa classe filha, que é o caso aqui, a gente tem um comportamento geral que é 1,5% é a quantidade da porção de alimentos. Esse valor foi alterado lá na classe filha, então é um comportamento geral que foi alterado num determinado tipo de objeto, né, que nesse caso foi o peixe. Quando a gente tem esse tipo de conceito, a gente diz que nós podemos usar, né, um recurso chamado sobrescrita de método. Qual a ideia? A gente vai sobrescrever, né? Esse conceito consiste em você sobrescrever o comportamento de um método da classe mãe na filha. Então, qual a ideia? Pegar esse mesmo método lá, só que a implementação dele muda. A assinatura do método é a mesma, lá o tipo de retorno, o corpo do método, né, o nome, né, a calcular porção alimentícia, tudo igualzinho. O parâmetro igual, a lista de parâmetros ela recebe os mesmos parâmetros, se não receber nenhum também não vai receber nenhum, tudo igualzinho, a assinatura da função fica idêntica, só que a implementação muda. Esse é o conceito de sobrescrita. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai lá na classe filha, no caso a classe peixe, vai declarar um método igualzinho, só que a gente vai mudar a implementação. Ao invés de calcular 1,5%, a gente vai calcular 1. Então vamos lá na classe peixe fazer essa alteração. Bom, galera, então vamos sobrescrever, né, o nosso calcular a porção alimentícia aqui na classe peixe. Então qual a ideia? Eu vou escrever um método igualzinho que está lá na classe animal. Public double calcular porção alimentícia. Ok, galera, escrevemos aí o método. Esse método, ele sobrescreve o método que está em animal. Então, é tudo igual, o que vai mudar é a implementação, o que está aqui dentro. Tá? Que no caso do peixe é 1%. Então, eu venho aqui e mudo a implementação. Return this.peso. Tá? E aqui já coloco uma coisa para vocês. A gente não pode usar o this.peso aqui na classe filha. Por que eu não posso? Porque o peso ele é um atributo de animal da classe mãe e ele é privado. Tá? Então, embora
ele seja herdado para cá, ele não pode ser acessado diretamente nessa classe. Se vocês lembram lá da regra do privado, só quem pode acessar é a própria classe. Ah, então a gente tem que botar como protegido? Não, não precisa. Lembra dos cuidados na hora de decidir se um atributo é protegido ou não. A gente pode usar o getter de peso. Posso vir aqui, ó, this.getPeso. Não tem problema nenhum. Que é a mesma informação do peso, multiplicado por 1%. Então, 0,01. Tá? Isso aqui é 1%. Diferente do animal, que é 1,5. Tem o 5 aqui depois. Aqui a gente tem apenas 1%. Tá, galera? Então, eu mudei a implementação. Reparem que quando há uma sobrescrita, né, o Eclipse até mostra aqui, ó, uma setinha para cima dizendo ó, override, então está sobrescrevendo o método. Então, se eu chamar esse método em animal, ele tem esse comportamento. Se eu chamar o mesmo método em peixe, ele vai ter um comportamento diferente. Tá, galera? É uma boa prática também, toda vez que a gente sobrescrever o método, colocar aqui em cima do método a anotação override. Tá? Essa anotação, ela com O maiúsculo, perdão, ela permite que a gente informe que esse método ele está sobrescrevendo. Não é obrigatório, tá? Se a gente deixar sem, já funciona. Só que o que essa anotação dá pra gente? Se a gente errar uma letrinha, por exemplo, acabei botando um azinho minúsculo, ó, ele já vai dar um erro aqui pra gente, ó. Tá vendo? Ele mostra um erro aqui pra gente, dizendo, ó, você errou na hora de escrever a assinatura, né, o nome do método. Ao passo que se eu não tiver essa anotação, ó, não tem erro nenhum. Ou seja, eu vou ficar com dois métodos, tá? E aí aquele mesmo problema que eu já comentei com vocês. Vou ficar com o método herdado de animal, que é o com A maiúsculo aqui, e vou ficar com o segundo método com Azinho minúsculo, por causa de um erro bobo. Então, eu vou ter dois métodos diferentes, então se alguém chamar esse método aqui, eu vou continuar calculando para peixe a porção de 1,5%. Então, assim, o override, a anotação override, ela garante que a gente está escrevendo aí a nossa assinatura corretamente. Beleza? Então, é uma boa prática. Show de bola, galera? Então, é assim que a gente faz a sobrescrita de um método. Bom, pessoal, a partir de agora, quando a gente tiver um método calcular a porção alimentícia chamado de um objeto de animal ou de qualquer objeto filho de animal, exceto peixe, a implementação chamada vai ser a que a gente escreveu lá na classe animal. Então, vai ser aquela que calcula 1,5% do peso como a quantidade base da porção alimentícia. Agora, já no caso de peixe, quando um objeto do tipo peixe tiver o método calcular porção alimentícia chamado nele, aí a implementação não vai ser mais a de animal. Aí agora a implementação que será chamada será a que está escrita na classe peixe, aquela que calcula apenas 1% do peso como quantidade de porção alimentícia. Então, assim, nós definimos no mesmo método, mesmo nome, um comportamento diferente numa classe filha. E aí a gente, então, sobrescreveu na classe filha um método na classe mãe. Agora, vamos levar em conta uma segunda consideração. Vamos levar em conta agora que a cobra ela também vai ter um comportamento específico com relação ao cálculo da porção alimentícia. O que acontece? A nova regra agora não vai ser mais aquela de animal, que é 1,5%. A regra agora para as cobras é a seguinte: eu vou ter 0,5%
do peso dela mais a quantidade padrão de alimentos. O que é a quantidade padrão de alimentos? É aquela que foi definida lá em animal. Então, se em animal está aqui, a regra padrão é 1,5%, beleza, vai ser 1,5% mais os 0,5% que está definido especificamente na cobra. Então, logo a gente saca, né? Pô, a gente sabe que a regra padrão é 1,5%. Então, o que a gente pode resolver, né, com facilidade até? Pô, 1,5%, que é a quantidade padrão, mais 0,5%, 0,5%, dá 2%. E aí a gente faz facilmente essa implementação em cobra. Então, vamos lá fazer essa implementação aí, sobrescrever em cobra o método calcular a porção alimentícia. Bom, galera, vamos lá em cobra, então, fazer aí a sobrescrita do método, né, com a regra própria dela. Tá? A gente vem aqui, public, double, calcular porção alimentícia, acrescentar aqui a nossa anotação override, e return this.getPeso multiplicado por 2%, 0,02. Tá? Que foi a soma que a gente chegou, né? 1,5% mais 0,5% dá 2%. Então, a gente está agora sobrescrevendo aí, o método calcular porção alimentícia em cobra com um cálculo aí de 2% sobre o peso. Ok, galera? Então, salvando aqui, está sobrescrito aí o método em cobra. Bom, e aí nossa implementação já está pronta, né? A gente pensou, pô, matamos o problema. Só que nesse problema resolvido existe um outro problema que a gente não considerou. E qual é? Pensa se acontecer o seguinte, pensa que agora a regra geral, ou seja, aquela regra que fica lá na classe animal, mudou. Agora não é mais 1,5% do peso. Agora a gente quer 1,6% do peso como quantidade da porção de alimentos. Beleza. Aí a gente vai ter que mudar lá em animal, vai ter que mudar o cálculo lá em animal e vai ter que mudar em cobra também. Por quê? Porque cobra a gente estava considerando 1,5, agora mudou. Então o que a gente precisa fazer? Ir lá em cobra e ajustar, modificar, colocando aí esse 0,1% a mais que entrou. Aí pensa o seguinte, pensa que agora a gente tem mais 30 classes que funcionam da mesma maneira que a classe cobra funciona, ou seja, que usa a quantidade padrão que foi definida lá em animal e acrescentam alguma coisa ou multiplicam por alguma coisa, enfim, mas usam sempre a quantidade padrão. Toda vez que a gente mudar a regra padrão, a gente vai ter que mudar essas 30 classes sem esquecer nenhuma e sem errar nada. Sem botar a quantidade errada, para que nada fique errado. Olha o problemão aí. Então, para resolver essas situações, existe uma forma da gente chamar, quando a gente for fazer a sobrescrita de um método, mudar a implementação dele lá na classe filha, existe uma forma da gente invocar a implementação do método da classe mãe. Ou seja, a gente pode pegar a implementação padrão e chamá-la na implementação específica lá na classe filha. E aí a gente usa o super, seguido do ponto. A gente usa super ponto porque o super está se referindo à classe mãe. Ponto, e a gente chama o método que a gente quer usar na classe mãe. Então, nesse caso, a gente quer... Qual a ideia? A gente quer a regra padrão, ou seja, o super calcular porção alimentícia, que vai nos dar a implementação da classe mãe,
e depois a gente soma com o 0,5% de cobra. Vamos ver como é que fica isso aí no código. Bom, pessoal, vamos então aqui agora modificar aí o nosso método calcular a porção alimentícia em cobra para usar o método de animal e colocar aí mais a especificidade dela. Então, como que a gente faz isso? Ó? Vamos fazer o seguinte, ó. Return super, ou seja, o que eu estou dizendo? Ó, é a da classe mãe, tá? Superclasse, a classe mãe. Ponto calcular porção alimentícia. Então, o que eu estou dizendo? Ó, eu quero chamar o método calcular porção alimentícia da classe mãe. Ou seja, a implementação, eu quero chamar a implementação do método calcular porção alimentícia que está na classe mãe, ou seja, essa aqui, return peso vezes 1,5%, né? Vezes 0,015. Tá? Eu quero chamar isso daqui e somar o resultado, tá? Que a classe, que essa implementação vai me dar, com o seguinte, ó, com essa outra operação aqui. This.getPeso vezes 0,005. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a implementação da classe mãe que diz a regra geral, ou seja, 1,5%, tá? E somando mais 0,5%, porque essa é a regra que a gente tinha em cobra. Tá? Então, era 1,5%, era a regra geral mais 0,5%. Tá? Então, se a regra geral mais 0,5%, quem diz a regra geral é a implementação que está lá na classe animal. Tá? Então, o que eu faço? Ó, super, chama o calcular a porção alimentícia de animal, ou seja, da superclasse. Chama o calcular a porção alimentícia da superclasse, que nesse caso é animal. Então, ele vai lá e vai chamar essa implementação aqui. Vai pegar o peso da cobra, ele vai usar o atributo peso de cobra, vezes 1,5% e vai somar com 0,5% aqui. Tá, galera? Então, aquele problema que a gente tinha discutido, e se for em animal, agora a regra de todos os animais mudou. Agora é 1,6%. Não preciso alterar nada aqui na classe cobra, porque eu estou chamando o calcular a porção alimentícia da superclasse. Então, se na superclasse mudar, eu já estou chamando o método modificado. Eu não preciso fazer alteração nenhuma aqui em cobra. Se mudar 500 vezes, agora é 0, agora é 2,5%. Não preciso alterar nada na classe cobra, porque é sempre a regra padrão, que eu já estou usando aqui, mais 0,5%. Então, aqui só está um mais 0,5%, que é a regra de cobra. A regra padrão pode mudar quantas vezes quiser, que eu não vou precisar alterar nada, porque eu já estou chamando ela aqui. Diferente do que eu estava fazendo antes, que eu tinha que fazer o cálculo. Se a regra mudasse 50 vezes, eu teria que mudar 50 vezes. Agora não. Agora eu já estou chamando a regra padrão daqui. Beleza, galera? Eu vou voltar aqui ao normal. Vamos agora, então, fazer alguns testes aí com esses objetos, tá? Vamos criar aqui um animal, animal lá, gato, nome da minha variável, porque gato não tem nada específico, então posso usar a classe animal para modelar ele. Cobra mesmo, igual a new cobra. Não tem problema usar um identificador, tá com letrinha minúscula, então é diferente, eu posso usar. E peixe igual a new peixe. Vamos agora dar um peso para cada um. Vamos dar o mesmo peso para cada um. 7 peso, 5. Cobra, ponto, 7 peso, 5. E peixe,
ponto 7 peso 5. Tá? O mesmo, todos os animais, aí são diferentes animais, mas estão com o mesmo peso. E vamos exibir agora na tela qual a cota de alimentos para cada um. Tá? A porção do peixe é de... Porção do gato primeiro, né? Do gato é de... E aí o que a gente faz? Ó, concatena aqui com gato... Ponto, calcular porção alimentícia. Ela vai calcular e retornar para a gente o valor quilogramas. Tá? Vamos agora aqui fazer a mesma coisa. A porção da cobra é de mais cobra, ponto, calcular porção alimentícia, quilogramas. E, finalmente, a porção do peixe é de peixe, ponto, calcular a porção alimentícia mais quilogramas. Então, reparem, galera, eu estou chamando o mesmo método para todos os objetos. Ó. Igualzinho, idêntico, não muda nada. Vamos executar, então, e ver o que aparece. Rodando aqui. Ah lá, ó. Embora seja o mesmo método, cada um recebeu uma quantidade diferente. Então, o gato recebeu 1,5%, a cobra recebeu 1,5% mais 0,5%, né? Ou seja, o padrão mais 0,5%, e o peixe recebeu somente 1%. Tá, galera? Então, reparem que se eu mudar aqui a regra geral, agora todo mundo vai receber 2%. Reparem que só quem vai mudar é a cobra e o gato, porque na classe animal a gente mudou, tá? E a classe cobra, ela usa também a regra padrão mais 0,5%. Então, se eu rodar o código, ó, olha lá, o peixe continuou com 0,05 quilos. Agora, o gato agora tem 0,1 kg e a cobra tem 0,125 quilos. Então, reparem como funciona essa questão da sobrescrita. Tá? Ele sempre vai chamar o método mais específico. Então, essa é a ideia. Ele não achou o método na classe filha, então ele chama o da classe mãe. Por exemplo, se em cobra não tivesse esse método aqui, vamos fazer o experimento. Ó. Vamos retirar ele rapidamente, salvar e vou executar o programa. Ó. Ela vai ter a mesma coisa que gato, porque como o Java não achou o método calcular a porção alimentícia em cobra, ele subentende, poxa, então é o método que ela está herdando de animal. Então vamos usar ele lá, a regra que está lá. Agora, se ele já tem um método aqui sobrescrevendo, então ele vai chamar a implementação que está na classe mais específica. Beleza, galera? Então é isso aí, galera. É assim que a gente trabalha aí com a parte de sobrescrita. Tá? Se a gente precisar usar a regra padrão, precisar usar um método da classe mãe, super, ponto, e o nome do método que a gente quer usar, e aí a gente usa, né, pode acrescentar as nossas especificidades na implementação do nosso método aqui. Se eu quisesse usar um outro método da classe mãe, poderia? Poderia. Só botar super e o nome de um outro método. Tá? A gente sempre estaria chamando a implementação da classe mãe. Beleza? Então é assim que a gente trabalha com o super, né, nos nossos métodos. Bom, galera, então entendido isso, vamos agora imaginar a seguinte situação. Todo animal deve obrigatoriamente ter o seu nome e idade informados. Bom,
para cumprir essa exigência, a gente já estudou como fazer isso. Nos últimos episódios a gente estudou os construtores e a gente viu que quando a gente quer que um atributo, um dado, seja obrigatoriamente informado, a gente precisa garantir que no ato da construção do objeto, esses dados vão ser passados. Senão nem consegue construir. E aí para isso a gente usa um construtor parametrizado, que aí não tem esse problema. Ou seja, para chamar o new, o usuário vai ter que fornecer os dados para o objeto e esse objeto não fica com esses campos nulos. Então vamos aí implementar esse construtor na classe animal. Bom, galera, então para cumprir a obrigatoriedade de que todo animal já deve nascer aí com o nome e o peso definidos, tá? A gente não pode permitir que o animal seja instanciado sem esses dados. A gente define então o construtor, como a gente já viu anteriormente, public animal, e obriga a ser informado aí no ato da criação o nome e também o peso. E aí aqui embaixo a gente já atribui esses valores, já coloca nos atributos. This.peso igual a peso. Tá? Agora, nenhum animal pode ser criado sem que esses dados sejam passados. Tá? Então, essa aqui é a ideia aí da gente trabalhar com construtor. Tá? Se a gente vir aqui e tentar criar um animal, new animal, abre e fecha, ponto e vírgula, já deu erro porque a gente tem que passar o nome, Nemo, e também o peso. Tá? Vou colocar 5 aqui, e aí ele deixa, não dá mais o errinho aqui. Beleza? Então, agora a gente está garantindo que todo animal vai receber aí esses dois dados no ato da sua criação. E agora que a gente está trabalhando com herança, isso pode levantar um questionamento. Se todo animal ele tem que ter esses dados, ou seja, ele tem que receber esses dados aí via construtor, então os filhos de animal também vão ter que cumprir essa exigência, não é? Sim. Todos os filhos de animal também vão ter que receber obrigatoriamente os dados que animal receber. Então, aí está uma consideração extremamente importante. Isso a gente chama de compatibilidade de construtores. A gente precisa que as classes filhas tenham construtores compatíveis com a classe mãe. Se vocês deixarem as classes filhas com o construtor padrão, aquele construtor do próprio Java, ou criarem um construtor vazio, vocês vão ver que vai pipocar erro em todas elas. Vocês não vão conseguir deixar essas classes assim, o programa nem vai compilar. E aí a gente obrigatoriamente deve definir um construtor que passe as informações exigidas na classe mãe. Ele passa para o construtor da classe mãe as informações exigidas. E aí, mas como que a gente faz para chamar o construtor da classe mãe? Para chamar o construtor da classe mãe, a gente usa também o comando super. A diferença é que agora a gente não vai usar super, ponto e um método. Se vocês se lembram, para a gente chamar o construtor, é sempre o próprio nome da classe. E o que significa a classe mãe nesse caso é o super, o que a gente faz? A gente passa super, abre parêntese, passa os parâmetros do jeito que está lá no construtor na classe mãe e aí fecha o parêntese. Então é super, vem a lista de parâmetros entre parênteses, ponto e vírgula, acabou. Uma consideração importante, o super ele deve ser obrigatoriamente o primeiro comando a ser chamado no construtor da classe filha. Não pode fazer outra coisa e chamar o super embaixo. O super tem que estar na primeira linha da implementação do construtor da classe filha. Beleza? Então, uma opção para a gente resolver esse problema é criar a gente pode fazer isso, a gente vai lá na classe filha, por exemplo, na classe peixe,
Vamos ter que atender agora essa obrigação de passar os dados da classe mãe. Então vamos lá na classe peixe, a gente pode criar um construtor vazio desde que a gente chame o super e passe valores lá para o construtor da classe mãe. Então vamos ver um exemplo de como fazer isso. Bom, galera, então se vocês não repararam, né, na última vez que a gente fez aqui a alteração desse construtor, né, a gente criou um construtor parametrizado para animal. Aqui, ó, a classe peixe e a classe cobra já acusam erro, ó. Já pipocou um errinho aqui. Vamos entrar aqui na classe peixe. Ó, se a gente ver aqui até a própria descrição do erro, ó, chamada implícita ao construtor de animal não foi definida. Por quê? O construtor padrão foi eliminado, não existe mais o construtor padrão. Então, na verdade, aqui, como a gente não criou o construtor em peixe, ele só cria o construtor lá sem argumentos e tenta chamar também o construtor de animal sem argumentos, só que ele não vai conseguir, porque não existe. Tá? Agora só existe um construtor em animal e ele tem que receber 2 dados. E aí, né, tem essa história que eu falei, não necessariamente a gente precisa criar um construtor em peixe que receba dados. A gente pode chegar aqui, ó, e criar um construtor public peixe, construtor normal, sem argumentos, desde que nós passemos dados, né, aqui para o animal. Ou seja, vamos chamar aqui o super, abrindo aqui e fechando parênteses, ele chama o construtor, tá, da classe mãe, como eu já mencionei. Assim como super ponto é um método, ele vai chamar aquele método da classe mãe, implementação da classe mãe. O super aqui só com os parênteses, ele vai chamar o construtor da classe mãe. Então o construtor da classe mãe tem que receber 2 dados. Então a gente pode dar, né, fazer um migué aqui e passar null aqui no nome, passar um null e passar 0 para o peso, ponto e vírgula. Salvei, ó, o erro sumiu. Se eu fizer a mesma coisa em cobra aqui, ó, se eu pegar e criar aqui um construtor public cobra sem argumentos e chamar super construtor da classe, passar aqui null e 0. E ó, o erro sumiu. Então, a gente pode passar, não necessariamente a gente precisa, né, receber igualzinho aqui, a gente pode passar dados. Só que nesse caso que eu estou passando para vocês aqui, né, passando um null, passando 0, embora vai funcionar, o programa vai compilar, rodar tudo direitinho, isso não faz sentido nenhum, gente. Tá? Eu estou passando aqui um nome nulo, uma idade nula também, que é 0, né, e se tivesse validado certinho, como eu expliquei para vocês lá, nem daria para passar esses dados aqui. Embora isso aqui funcione, não faz sentido nenhum. A gente está inserindo dados inválidos só para permitir, tá, a criação de um peixe sem esses dados. Então a gente está forçando a barra aqui para poder ter um construtor que não receba nada. Ou seja, a gente está burlando as regras que nós mesmos estabelecemos para a classe. A gente estabeleceu que todo animal tem que ter, desde a sua criação, nome e peso, e chega aqui em peixe, a gente está querendo burlar isso. Mas o peixe não precisa? Sim, ele é um animal, então ele precisa também receber esses dados. Então, assim, fazer isso aqui, a gente tira a coerência, a gente quebra a política, a regra que nós mesmos definimos, e não é isso que a gente quer. Então, para manter, né, a coerência com o construtor de animal, ou seja, com o construtor da classe mãe, o peixe deve também receber os mesmos parâmetros. A gente deve obrigar ao peixe receber esses dados. Então, a gente tem que ter aqui, ó, string, nome e int e double peso. Double peso. E aí aqui no super a gente passa os dados válidos, tá? Nome e peso.
Aí sim a gente está passando, ó, os dados corretamente. Tá? A gente está passando o nome que está sendo recebido aqui no construtor e passando o peso que está sendo recebido. A partir de agora, ó, como a gente definiu um construtor em peixe, não tem como mais criar um peixe sem passar o nome e o peso, porque é o que a gente quer. Se todo animal tem que ter esses dois dados desde a sua criação, com peixe não deve ser diferente. Então, todo peixe, para ser criado, vai ter que ser informado o nome e o peso. Senão, não tem como a gente chamar o construtor. E aí, a gente passa para o construtor da classe mãe, né, a classe animal, o nome e o peso. Reparem que aqui a gente não precisa dar um set no nome, um set no peso, nada disso. Por quê? O construtor, como a gente chama, o construtor da classe mãe, já vem para cá e executa esse código. Ó. Aqui ele já está atribuindo, ó, nome, diz nome igual a nome, diz peso igual a peso. Então, eu não preciso fazer isso de novo aqui. Né? Eu não preciso chegar e falar dis.set nome e passar o nome. Não, isso é redundante. Como já tem aqui o construtor passando essas informações, o construtor da classe mãe, ele já executa esses comandos, não tem por que eu fazer de novo. Então, a partir do momento que eu criar um peixe e passar aqui para o construtor de animal, que é a classe mãe, nome e peso, ele já vai colocar, né, o nome desse peixe no atributo nome e o peso desse peixe no atributo peso. A mesma coisa para a cobra. A gente tem que ter um construtor compatível, né, que receba o nome dela e o peso dela. Tá? E aí aqui a gente passa também certinho para o construtor de animal, que é a classe mãe, o nome e o peso. E aí agora nenhuma cobra mais pode ser criada sem receber primeiro o nome e o peso. Então, no ato da construção, chamou o construtor, tem que passar nome e peso lá. E aí aqui, por sua vez, ela já passa nome e peso para o animal, e aí já vai colocar o nome da cobra no atributo e o peso dela no atributo. O construtor de animal já faz isso. Então, assim, galera, fazendo dessa maneira, a gente mantém a compatibilidade, a coerência entre os construtores filhos e o construtor da classe mãe. Show de bola, galera? Então, nunca esqueçam disso, tá? Na hora que vocês forem trabalhar com construtores e herança. Bom, não só a classe animal, como também a classe peixe, por exemplo, pode exigir que dados próprios de peixe sejam recebidos via construtor. Então, eu posso ter uma exigência de dados específicos de peixe que também precisam estar aí desde o ato de construção do objeto. Então, vamos considerar, né, que é obrigatório que o peixe receba a informação que diz se a sua respiração é branquial ou não, né, se é por brânquias ou não. E aí a gente percebe, né, que a gente vai precisar cumprir essa regra. O construtor de peixe, ele vai ter que cumprir essa regra de receber a informação se a respiração é branquial ou não. Só que ele não tem que cumprir só essa. Além de cumprir essa regra que é específica de peixe, ele precisa cumprir também as regras de animal, que são para todos os animais. Então ele tem que cumprir todas as regras dele e todas as regras da sua classe mãe. Então, nesse caso, a gente vai ter que ter um construtor em peixe que recebe nome, que recebe peso, que são exigências de animal. Esses dois são para cumprir o que o animal pede. E ainda um terceiro parâmetro, que é o booleano respiração branquial, né? Para dizer se a respiração é branquial ou não. A ideia é muito simples, né? A gente sabe que um estado ele pode ter suas próprias leis, suas próprias regras, mas além de obedecer às próprias leis, eles têm que obedecer também às regras do país que está acima. Então, eles têm que obedecer às leis nacionais e às suas regras também. Então, ele tem que obedecer ambas as legislações. Assim também ocorre nos construtores das classes filhas. Eles têm que obedecer às suas regras, né, as regras da própria classe e as regras também da classe mãe, né, no que tange essa obrigatoriedade de receber os dados no construtor. Bom, então vamos agora
ir lá na classe peixe e definir o construtor cumprindo aí todas as regras que a gente anunciou aqui. Bom, galera, a gente está aqui na classe peixe. Então, como agora peixe ele tem, né, uma regra própria que ele obriga que a respiração branquial ela seja informada aí no ato da criação do objeto, a gente tem que colocar isso no construtor para que seja cumprido. Só que eu não posso criar um outro construtor. Repare que eu já tenho um construtor aqui que atende às regras que todo animal deve ter, ou seja, as regras da classe mãe, que é animal. Então, esse construtor que a gente já fez, ele atende às regras da classe mãe, ele cumpre aqui. Aí, a gente não pode criar um outro construtor, tá? Public peixe, que agora eu vou criar um construtor para cumprir a minha regra, né? Vou colocar aqui boolean, respiração branquial. Falta um R aqui. E fazer isso aqui, ó, this.respiração branquial igual a respiração branquial. Tá? Tanto é que vai dar até errado, ó. Ele nem permite, porque esse construtor aqui está permitindo que quem for criar um objeto peixe, crie o peixe apenas passando se a respiração é branquial ou não. Pô, e as outras regras, nome e peso, é opcional? Ao passo que também eu permito que o peixe possa ser criado só com nome e peso, ó, usando esse outro construtor, sem a respiração branquial. E aí eu perdi minha regra. Então, assim, se todas as regras têm que ser obrigatoriamente cumpridas, eu tenho que ter todas elas em um só construtor, para que não haja outra possibilidade de criar um peixe sem passar todos os dados. Então, além do nome e peso, que são regras de animal, eu tenho que passar também aqui, ó, a respiração branquial, que diz se a respiração é branquial ou não. Tá? E aí, galera, recebendo esses 3 parâmetros, tá? Lembrando, não é para chegar aqui no super e botar respiração branquial aqui, porque vai dar errado, isso não faz sentido, porque o construtor da classe animal não tem respiração, nem tem respiração branquial lá em animal. Então, lembra, o super ele só recebe os parâmetros para o construtor da classe mãe. Pensa o seguinte, ó, o super é o construtor da classe mãe. Tá? Então, isso aqui está errado. Não faz sentido fazer isso aqui. Então, o que eu tenho que fazer, então? O super da classe mãe ele já se encarrega de colocar o nome e o peso nos atributos. Faltou colocar, então, respiração branquial. Então, eu vou aqui embaixo, this.respiração branquial igual a respiração branquial, completo o que está faltando. Assim, galera, eu tenho um construtor que cumpre, né, a regra da classe mãe, que é animal, ó, que ele recebe o nome peso, peguei, chamei o construtor da classe mãe, passei os dados, e cumpre também a própria regra dele, que diz que ó, ele é obrigado a receber a respiração branquial. Então, aqui ó, nós estamos cumprindo todas as regras próprias e as regras, né, da herança. Então, assim, galera, sempre também atentem para isso na hora de trabalharem com construtores, tá? Para sempre manter a compatibilidade e cumprir aí as políticas do projeto. Bom, e antes de fechar a aula, né, sanar aí uma curiosidade, vocês devem estar se perguntando, né, por que a gente está usando herança já, sem conhecer essa questão de que um construtor deve chamar o super para chamar o construtor da classe mãe? Por que até agora a gente não fez nada disso e tudo funcionou aí lisinho, normal? Isso acontece porque o Java, quando a gente não faz a chamada super dentro do nosso construtor, ele faz a chamada automaticamente para a gente. Só que ele sempre vai fazer a chamada para o construtor padrão, ou seja, ele vai escrever lá o comando super, abrir e fechar parênteses sem nada. Ele vai fazer uma chamada ao construtor padrão. Por isso que quando a gente não tem um construtor padrão, sem nenhum argumento, a gente está querendo que o usuário passe alguns argumentos, começa a dar erro. Porque não tem mais o construtor padrão, então essa chamada super está errada, ela não vai acontecer. E a gente tem que ir lá declarar manualmente.
Então o Java ele faz esse trabalho automaticamente, né? O construtor é chamado implicitamente, o construtor sem argumentos. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro aí os conceitos de sobrescrita de métodos. Isso é um conceito importantíssimo na orientação a objetos, né? Entender tudo isso que a gente estudou nessa aula. Então estudem bastante, fixem bastante esse conceito, que vai, sem dúvida, fazer a diferença lá na frente. Um forte abraço e até a próxima aula.